Olá, seja bem-vindo ao programa Mais Esportes, um espaço reservado para falar de todos os esportes. E para falar sobre as competências e realizações da Secretaria de Esportes e Lazer de Campinas, convidamos o professor Campos, que é o titular da pasta. Olá, secretário. Olá. Obrigada por aceitar nosso convite e o senhor é o primeiro entrevistado desse programa, é a nossa estreia hoje. Obrigado, é uma satisfação estarmos aqui, Ana, telespectadores da TV Câmara, e estamos aqui à disposição. Vamos falar do orçamento da Secretaria de Esportes de Campinas. A Secretaria é responsável pela manutenção de 36 equipamentos, né, entre praças de esportes, clubes municipais, e conta aí com alguns centros comunitários que ajudam nessa manutenção. Para manter isso, o orçamento deste ano da Secretaria é de pouco mais de 34 milhões de reais, né? Esse valor garante o funcionamento desses equipamentos todos? Bom, primeiro que se a gente for defender, né, como secretário que somos e homem de esporte, esse orçamento não é só em Campinas, é a nível Brasil, é muito pouco para aquilo que a gente tem que fazer. No caso é 0,7%, não chega a 8%, dá 34 milhões,6, e sendo que mais da metade, Ana, já tem que estar reservado para o RH da própria secretaria. Mas a gente tem que nos virar e a gente tem feito o que a gente pode com esse valor. Não é fácil. E quais políticas públicas o orçamento já está comprometido? O orçamento, de um ano para o outro, ele já começa comprometido, né? Ele é dividido, por exemplo, tem um X, uma parte, eu não saberia dizer o valor exato, do funcionário é sagrado, não se pode mexer, do RH, né? Da média de 50%. Então nós temos, por exemplo, as atas, transporte, premiação, arbitragem, material permanente, material químico para as piscinas, então fica tudo comprometido. Eu não saberia agora falar quais seriam os valores exatos. Ele já começa o ano comprometido, é difícil, você não pode remanejar às vezes de uma coisa para outra. E nós temos uma pequena dotação que fica para revitalização dos nossos equipamentos, das nossas praças. E mesmo assim não dá, então a gente recorre sempre às parcerias com outras secretarias. Por exemplo, a Secretaria de Serviços Públicos, secretário Ernesto Paulela, por exemplo, o DPJ, por exemplo, a Sanasa. Quando a gente precisa revitalizar um equipamento, como o Campo do São Bernardo, que a gente vai começar agora em agosto um processo de revitalização, a gente tem que recorrer às outras pastas, porque a nossa dotação não é, só com ela não é possível fazer tudo, mas a gente consegue com as parcerias com outras secretarias. Mas tem muita burocracia quando tem que recorrer a essas outras pastas, a essas parcerias? É fácil? Não, até porque, por própria determinação do prefeito Jonas Donizete, nós, secretários, os presidentes da autarquia, temos que nos conversar frequentemente. É um relacionamento muito tranquilo, a gente precisa uma da secretaria, uma da outra, e o relacionamento é muito bom entre nós. E os programas, por exemplo, Viva Vôlei, Viva Mais, Escola de Esportes, eles também são mantidos por essa secretaria, pela Secretaria de Esportes, claro, e também tem a dotação de outras secretarias, a parceria de outras secretarias? Não, esses projetos que você citou, todos são próprios nossos, eles são realizados com a nossa própria dotação, com o nosso próprio funcionário, no nosso próprio equipamento. Então, esses são os nossos próprios projetos. E nós temos vários eventos, nós dividimos os eventos, por exemplo, da Secretaria em três. Os próprios, os de parceria e os de apoio. Então, nesse caso, aí são projetos específicos da Secretaria de Esportes, são desenvolvidos em nosso próprio equipamento. O Viva Vôlei, nós conseguimos renovar um polo apenas de uma praça nossa, com a Federação de Vôlei. Agora, os demais que você citou, inclusive a Escola de Esporte, é do nosso próprio Departamento de Esportes. Esse Viva Vôlei, o senhor podia falar um pouco mais sobre ele? O Viva Vôlei, na gestão anterior, a qual inclusive eu fui diretor, nós chegamos a ter três polos, com a Federação de Vôlei. Agora, nessa nossa gestão, já como secretário, nós conseguimos renovar um polo. Ele funciona em parceria, a federação, ela manda um kit, a rede, as bolas, os materiais, por um período de um ano. Aí você abre, no caso é numa praça, é na Praça Carlos Grimaldi, fica no Parque Industrial, e funciona com os nossos profissionais. É uma parceria com a Federação de Vôlei. E essa praça é municipal? É municipal, Carlos Grimaldi fica no Parque Industrial. E ela é destinada a qualquer idade? Não, é só para crianças. Só para criança, Viva Vôlei? É um projeto de iniciação esportiva para crianças. Quantos polos seriam necessários para atender todas as crianças de Campinas? Ana, todo o esporte na nossa secretaria, nós dividimos, nós temos outros exemplos, permita-me falar dos interpolos, né? Todo o esporte a gente procura colocar pelo menos um equipamento por macrozona. Então vou dar um exemplo do futebol.
Futebol nós temos um ponto de referência num equipamento que é o São Bernardo e a gente abre um outro polo, tudo com os nossos profissionais, no nosso equipamento, com a nossa dotação. Então, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, estou dando exemplo do futebol que é mais prático, mas nós temos outras modalidades, inclusive GA, GR, vôlei... O que é isso tudo? GA é ginástica artística e GR ginástica rítmica, me perdoe, é a expressão. Então, os interpolos funcionam assim, eles trabalham nos polos, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, eles se juntam, se reúnem num único equipamento e jogam entre si, então são interpolos. No caso desse Viva Vôlei, nós só temos um polo porque nós só conseguimos renovar um com a federação, mas nós temos os interpolos da própria Secretaria também de Vôlei. Mas no total seriam quantos, então? Não dá para me especificar agora, porque da mesma forma que um esporte pode ter 5, por conta das macrozonas, um outro pode ter 3, um outro pode ter 6, um outro pode ter 8. Agora, nesse momento, não tem esses dados, mas nós... Posteriormente, se você me permitir, eu mando para você, mas nós temos vários interpolos. E a escola de esportes, o que seria? Escola de esportes é a formação, a iniciação esportiva, é um projeto antigo da Secretaria, é onde é junto com os interpolos. Nos interpolos se desenvolve a iniciação e a formação esportiva, que vem a ser a escola de esportes. É onde a criança tem acesso de poder dar iniciação a um esporte na Secretaria de Esportes, que é diferente do esporte educacional, que é o que faz a educação, as escolas de educação. Então, a escola de esporte é a formação de esporte. Dependendo do esporte, por exemplo, no futebol nós temos o sub-19, 17, 15, 13 e 11. No vôlei tem o infanto juvenil, no basquete, então assim, cada um tem as suas especificidades. E é bem frequentado? É frequentado. Nesse período agora, né, de julho, a gente tem, por conta das férias escolares, por incrível que pareça, quando nas férias deveríamos ter mais alunos, nós temos menos, porque eles viajam com seus pais, né? E a gente recomeça tudo agora em agosto, os interpolos. Os programas não são divulgados nas escolas, não são feitos nas escolas? Totalmente divulgados. É que uma das coisas que a gente tem dificuldade é de divulgar, não que a gente não divulga. Nós precisávamos que tivesse uma divulgação mais ampla pelos meios de comunicação, por exemplo, TV e jornal. Não estou criticando, mas é a realidade. As nossas ferramentas são nosso portal da Prefeitura. Nós temos o assessor de imprensa, que é o Anjo, que faz essas divulgações sempre, mas nós precisávamos, a nível de Campinas, que o esporte em geral, principalmente a iniciação e a formação, fosse mais divulgado pelos órgãos, vamos dizer, particulares, né, TV e rádio. Na nossa divulgação a gente faz, mas precisaria um pouco mais divulgar, né? Essa iniciação das crianças também é interessante para que eles escolham outros esportes, né? Porque agora se pensa em futebol para os meninos e talvez vôlei, basquete para as meninas, mas existe muita modalidade de esporte. É interessante, né? Existem várias, né? Na realidade, depois da Copa, se antes a gente não era mais o país do futebol, a meu ver, até porque eu trabalhei mais de 20 anos no futebol profissional, agora é que nós não somos mais o país do futebol. E nós, enquanto gestores que somos, secretário, a gente estimula, a gente dê opção para as crianças de vários esportes. O futebol pode até ser o carro-chefe pelo fato do Brasil, no Brasil a gente praticá-lo mais, mas na nossa secretaria nós temos várias opções, inclusive o futsal, no Roger Ferreira, onde tem um projeto, parceria com o Pulo do Gato, lá tem, disputando a Federação Paulista desde o Sub-9. Nós temos no handball um trabalho muito bom, feito com a Associação Campinense de Handball, a nossa colega Jaqueline, pelo FIEC. Então, realmente, o futebol é um modelo, mas não é o único esporte, nós temos vários. Por que só o Pulo do Gato aparece, se tem tantos times? O Pulo do Gato é uma equipe profissional, ele disputa a federação em todas as... Mas em Campinas só temos ela de profissional? Graças a Deus, foi a primeira equipe que nós tivemos em mais de 20 anos, só tem ela. É. De futebol de salão, sim. E graças a Deus nós temos o Pulo do Gato, porque eles fazem um trabalho maravilhoso, desde o Sub-9. E o Viva Mais seria para a maioridade? Viva Mais, você me perdoe, mas esse projeto aí não existe mais. Ele deve até estar no portal, mas é um projeto da gestão anterior, que a gente dá continuidade, mas não com esse nome. O Viva Mais é específico para idosos, acima de 60 anos. Nós temos quase 40 grupos de atendimento em nossas praças, acima de 60 anos. E nós somos, a cidade de Campinas é tricampeã regional e tricampeã estadual de vôlei adaptado acima de 60 anos. Esse projeto é da gestão anterior. Ele deve estar no portal ainda, mas ele existe com outro nome.
Mas os idosos são atendidos nas praças? Totalmente. Quem que cuida deles? Quem que cuida dessas praças? Secretaria de Esportes, tem o Departamento de Esportes, que tem 3 coordenadorias. Uma é de participação e lazer, outra coordenadoria de esportes de rendimento e outra é de iniciação esportiva. Cada um tem a sua peculiaridade e tem a sua equipe. No caso dos idosos, é a coordenadoria de participação e lazer. Então, nas praças que tem os equipamentos para os idosos, tem sempre um funcionário da secretaria para assistir esses idosos? Quase sempre. Nós temos dificuldade de RH, nós temos esses 36 equipamentos. Em agosto vão nos entregar 2 CELs, Centro Unificado de Esportes, em gestão compartilhada com a cultura e com a assistência, e nós também vamos ter atividade física nesses 2 equipamentos. Então, assim, nem todos os equipamentos têm o profissional, até porque proporcionalmente nós vamos ter quase 40 equipamentos até dezembro desse ano e temos 20 e poucos professores. Mas nós temos 40 grupos de atendimento de adultos idosos, nossos equipamentos. Bom, nós vamos fazer um intervalo agora, daqui a pouco nós voltamos para falar sobre o desempenho de Campinas nos Jogos Regionais. Até já! Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta, falando hoje com o secretário de Esportes e Lazer de Campinas, o professor Campos. No primeiro bloco do Mais Esportes, nós falamos sobre o orçamento e agora nós pretendemos falar com o secretário sobre o desempenho de Campinas nos Jogos Regionais. Secretário, como é que o senhor vê a participação de Campinas nos Jogos Regionais? Campinas que tem 1.200.000 habitantes, um orçamento de quase 4 bilhões, né? Gira em torno de 4 bilhões de reais. Na sua opinião, por qual motivo os atletas da cidade não conseguem fazer um bom papel nos Jogos Regionais? Bom, eu particularmente, se dependesse de mim, Campinas não participaria dos Jogos Regionais. Por quê, secretário? Até porque eu fui diretor anteriormente e fui delegado regional de esportes, da região de esportes. Nos moldes que ocorrem os jogos, inclusive recentemente teve uma reunião que o nosso município participou em Itapira, por conta até do último Jogos Regionais aqui de Itatiba, a Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, a qual eu fui funcionário e delegado regional, ela simplesmente nos últimos anos ela abriu inscrições, ela deixou livres as inscrições. Hoje o município de Rio Claro, que antigamente não ficava nem entre os 5, foi bicampeão dos jogos. Traz equipe de vôlei, por exemplo, de Concórdia, Santa Catarina, o basquete do Rio, estou dando exemplos, tá? Sim. Então a nossa cidade, Campinas, até pela dotação que tem, dos 34 milhões, nós não vamos ter condições de competir com essas cidades nunca, e até porque como professor de educação física, pedagogo e homem de esporte, que eu sou totalmente contra liberar as inscrições de idade livre. Você, por exemplo, enquanto nós vamos com a nossa equipe de futebol de salão, que é o Pulo do Gato, eu faço questão sempre de citar que é um belo trabalho, aí vem uma cidade e traz o time do Falcão, aí vem outra e traz... Então, assim, os moldes dos jogos, inclusive, estão sendo discutidos, eu sou totalmente contra. Não há renovação, não há renovação. Campinas foi, esse ano, recentemente, 6º lugar na primeira divisão entre os 10. Nós temos tido e vamos ter mais crítica com relação a isso, mas seria melhor, Ana, até nem participar. Porque se for para participar concorrendo com atletas de 25, 30, às vezes até mais anos, atleta olímpico, atleta de federação, de confederação, Campinas, ao meu ver, não deveria participar. Só que nós estamos participando dessa discussão que se iniciou em Itapira, devemos trazer esse movimento para Campinas, regionalizá-lo, e nós vamos tentar convencer o secretário estadual, que é o nosso amigo José Eurico Júnior, secretário estadual, de que os jogos têm que ter, como era antigamente,
uma idade limite, tipo sub-21. Aí antigamente era sub-21 e livre. O município optava, por exemplo, no vôlei, eu vou entrar no sub-21, então não vai jogar com o livre, eu vou entrar no livre, vai jogar com o livre, idade livre, sabe? Então, ao meu ver, e esse é o nosso pensamento que levamos para essa reunião em Itapira, tem que limitar as idades, porque senão não há renovação. E sem falar que nós, Campinas, não queremos e não vamos, de hipótese alguma, concorrer com esses municípios em contratar atletas, porque sai muito caro. E não é só isso, além do dinheiro ser muito alto, né, do valor ser muito alto para contratar esses atletas, desestimula também os atletas da cidade. Não se forma, né? Não se forma. Não tem vínculo com a cidade, não tem vínculo com a cidade. Pois é, as Ana, você me permite dar um exemplo? Sim, com certeza. Eu que fui diretor da secretaria por 3 anos, quase 4, e agora estou secretário, eu fui para 6 JORES, Jogos Regionais dos Idosos. E nós, Campinas, nós começamos em 2009 em 17º lugar a nível de região, hoje nós somos vice-campeão regional, o 3º, todos os anos. No JORES, Jogos Regionais dos Idosos, eu estou usando esse exemplo para dizer, inclusive, que a gente investe nessa, nós não investimos 1 centavo de contratação. Equipes, eu não posso citar que a gente é, mas tem cidades da região que contratam um ex-atleta, pagando dinheiro. Nós, Campinas, não vamos concorrer com esses outros municípios, nem nos Jogos dos Idosos, nem nos Jogos da Juventude, que é a idade fechada, sub-19, e nem nos Jogos Regionais. É muito dinheiro, e eu não concordo porque o atleta não tem vínculo com a cidade e não há formação. Além de não tem formação, não tem vínculo, e esse dinheiro, caso fosse aplicado, seria para a formação esportiva e iniciação, que é o que a gente faz na secretaria, que está faltando um pouquinho mais de divulgação. Mas nós vamos, a partir de agosto, nós já temos, até porque recesso agora, até dos nossos próprios profissionais, nós vamos dar cada vez mais ênfase à iniciação e formação esportiva. Porque eu entendo, como professor que sou e do meio, que se a gente não formar, a gente nunca vai ter atleta, até para criar vínculo com a cidade, né? Como o senhor pensa em fazer isso? Como é que a secretaria pensa em fazer isso? Usando os nossos equipamentos, nossas praças, nossos ginásios, nossas piscinas, nossos campos, nossos profissionais, parceria com o FIEC, Fundo de Investimento em Esporte de Campinas. Só para um dado, né? O ano passado, Campinas, a nossa gestão foi para os Jogos Regionais em Itatiba, com 20 modalidades. 18 era em parceria com o FIEC, que é um fundo. FIEC, Fundo de Investimento em Esporte de Campinas. 2 esportes eram 100% secretaria. Quando eu falo 100% é porque o profissional é nosso, o equipamento é nosso, que é o futebol e a AGA. Então, esse ano nós já fomos com mais modalidades, 27, 28, não me recordo agora. A maioria em parceria com o FIEC, que é um fundo nosso, e com profissionais nossos, que é o caso do futebol. O futebol, o profissional é nosso, o GA profissional é nosso, é campeão dos jogos. Então a gente está, como fazer isso? Fazendo parcerias com a iniciativa privada, com os clubes. Nós temos uma ferramenta, Ana, que a gente usa na secretaria, que é o IPTU, a contrapartida do IPTU. Alguns clubes, me permita citar um nome e os outros não me... O Regatas é um grande parceiro nosso em algumas modalidades. Por exemplo, esse ano nós estamos com a equipe de basquete, com um funcionário nosso, parceria com o Regatas FIEC, IPTU, que é a contrapartida dos 75%. Então, como formar? É fazendo parcerias, não tem outro jeito. Isso explica, por exemplo, por que Campinas teve já na história um grande time de basquete, hoje não tem mais. Tivemos 2 equipes de vôlei, só tem uma agora, que é a masculina. Isso explica? Explica, e eu tive a oportunidade de, como delegado regional Esporte e Lazer em 2008, de entregar o último prêmio para a cidade de Campinas de campeão dos Jogos Regionais em Rio Claro. Eu tive essa oportunidade, eu era delegado na época de esportes. De 2009 para cá, nós ficamos entre segundo, terceiro, esse ano entre 10 e sexto. É crítico, mas eu entendo e repito que enquanto a gente não começar no nosso município trabalho de formação, nós não vamos competir com outros municípios, até porque somos contra. Mesmo assim, secretário, se o senhor tivesse que... na sua opinião, qual modalidade Campinas teria agora para fazer bonito nos Jogos? Nós fomos recentemente campeões aqui em Itatiba, repetiu a mesma sede do ano passado, foi no mesmo município os 2 anos da nossa gestão. Nós fomos campeões de atletismo, feminino e masculino, com a parceria que funciona no CEAR, com a Orcamp do nosso grande atleta olímpico, Vanderlei Cordeiro de Lima. Uma parceria, o nosso equipamento. Nós somos campeões de GA, que é as nossas 2 professoras, é a parceria, incluindo o FIEC, e em outras modalidades que nós participamos, nós não fomos bem, mas porque nós tivemos que nós não temos assim muitas equipes. Eu diria para você, a partir de janeiro,
Perdão, troquei. A partir de agosto, né? Estou pensando na virada do ano já. A partir de agosto nós temos esse projeto pré-olímpico que nós vamos dar início, nós estamos criando uma comissão interna da Secretaria, nós vamos discutir a Olimpíada. Então nós vamos começar basicamente a dar ênfase e reforçar 10 esportes. A partir de agosto agora. Formar atletas para participar. Formar de Campinas, com o vínculo de Campinas, com o passe da Secretaria, com o transporte da Secretaria. Nós precisamos e dependemos dos clubes, nós temos uma parceria muito grande com clubes, nós temos... Então, assim, a parceria com o FIEC, que eu já citei, com a contrapartida do IPTU, com os clubes municipais, e nós queremos, a partir de agosto, inserir as universidades, principalmente a Unicamp e a PUC. O senhor falou sobre o CEAR, nossa equipe esteve lá, fez umas imagens, vamos ver o vídeo. Campinas foi uma das 5 cidades brasileiras escolhidas pelo governo federal para receber um centro esportivo de alto rendimento. Localizado no quilômetro 89,5 da rodovia Anhanguera, em uma área de 162 mil metros quadrados, o centro foi construído para ser referência para o esporte regional e nacional. As modalidades atendidas no local são o atletismo, saltos ornamentais, tênis de campo, taekwondo e badminton. O projeto ainda prevê uma vila olímpica com 120 casas de alvenaria e capacidade para receber 1.400 atletas. Atualmente, o Centro Olímpico, como é conhecido, já recebe para treinamento os atletas da equipe do Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima, Orcamp. Além disso, as equipes de natação da Associação de Pais e Amigos da Natação de Campinas, a equipe de triatlon da RM Consultoria Esportiva e a Associação Paraolímpica de Campinas se utilizam do local para seus treinamentos. Bem, nós estamos de volta, vimos aí o vídeo que foi feito pela nossa equipe lá no Centro Olímpico e a gente ouve algumas críticas em relação a alguns equipamentos lá do Centro Olímpico, né? A piscina olímpica que não atende aos parâmetros internacionais, o trampolim, né? Que o senhor estava falando do problema do trampolim, que não facilita os treinos para os saltos ornamentais, as casas da Vila Olímpica que ainda não estão prontas para receber, caso alguma delegação venha até Campinas nas Olimpíadas para se hospedar. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, primeiro, duas correções. Primeiro é que não chama Centro Olímpico, chama Centro Esportivo de Alto Rendimento. Segundo, que não é a piscina olímpica que está com dificuldade. Não. A piscina olímpica de natação ela é linda, maravilhosa, é oficial. Tem a piscina olímpica de natação e tem a de aquecimento. A que está com problema estrutural é a piscina de saltos ornamentais. Na gestão anterior, ela foi construída, né, na gestão anterior, a empresa que foi contratada, que fez, infelizmente esqueceu de pedir as medidas oficiais, se não para a secretaria e para o secretário da época, para a confederação da modalidade. A piscina de saltos ornamentais, ela está com as medidas totalmente corretas. O problema são as rampas. Existem as rampas de salto de 5 e 10 metros. Só como exemplo, se você saltar na de 10, você pode não chegar na piscina, na água, você pode bater a cabeça e ficar na de 5. Então, assim, é só nas rampas, mas isso já vai ser corrigido. Então tem como corrigir? Tem. Tem orçamento para isso também? Não, isso é parceria com outras secretarias. Ah, sim. E quanto seria necessário? O senhor tem esses números para deixar tudo nos trinques, incluindo as casinhas lá? Elas têm que ser reformadas. Com relação às casinhas que você citou, Ana, essas casinhas são 120 casas, elas já existem, que elas são da época da Fundação Bradesco, né? Elas já existem, elas têm uma parte que estão cedidas temporariamente para a incorporadora do Swiss Park. Às vezes o cidadão, ele confunde o CEAR com o Swiss Park. É muito próximo, né? Para ir no CEAR, nós temos que passar pelo Swiss Park, mas não tem nada a ver um com o outro. São distintos, é uma referência. Então, essas casinhas são 120, ela tem algumas, se não me recordo, são 20, que elas estão temporariamente reservadas, cedidas para a incorporadora que construiu o Swiss Park.
As demais estão todas sob a nossa responsabilidade. Nós temos lá um funcionário que reside lá autorizado, que é um funcionário de carreira que toma conta do setor. Nós temos algumas casas que estão reservadas para o atletismo e outras para a natação. Então elas estão ocupadas. O que elas precisam, realmente precisam, é de uma reforma. Só que nós temos também 11 milhões do Ministério do Esporte, 5 milhões especificamente para a construção de alojamento vertical. E não se sabe ainda se nós vamos utilizar, inclusive, essas casas para atleta, porque a gente, ao ter um alojamento vertical, os atletas que forem nos visitar os países, como já o ano passado nós recebemos visita da Itália, Holanda e Canadá, e eu tenho quase que certeza que após a Copa, né, acabou a Copa, os países vão começar a nos visitar via o COB, Comitê Olímpico Brasileiro. Eu me recordo ano passado que um país, uma delegação nos visitou, a Itália, e quando a gente mostrou a piscina, eles ficaram maravilhados. Quando mostramos a pista, eles ficaram maravilhados. Quando nós fomos mostrar as casinhas, eles ficaram assustados, porque atleta olímpico tem 1,90 m, 2 metros, depende, né? E essas casas elas já existem. Então, assim, elas vão ser aproveitadas, sim. Mas a gente não sabe se, talvez só uma parte delas para atleta. Na realidade, a gente está contando com a dotação de 5 milhões do Ministério do Esporte para a construção de alojamentos verticais, inclusive modernos, né, para recebê-los. Nós temos mais uma dotação de 3 milhões para o ginásio de badminton, que é o 5º esporte que vai se inserir lá no CEAR, já que existem 4 oficialmente, que é a natação, o atletismo, saltos ornamentais e tênis. Nós temos uma dotação de 2 milhões, um convênio também, todos são da União, para a parte administrativa do tênis, porque hoje, se você for lá, como vocês já conhecem, tem 4 quadras de tênis, mas não tem a parte administrativa. Nós temos 2 milhões para isso. Tem a pista linda, maravilhosa, mas não tem a parte administrativa, nós temos 1 milhão. Então, somando 11 milhões. Mais uma dotação antiga de 2007, 7 milhões, de 2007 mais 7 são 14, 7 são 14, sim, né? Para a construção do ginásio que parou, as obras foram embargadas na gestão anterior, a empresa que ganhou a licitação na época, ela começou a obra, parou, está na justiça até hoje, a dotação existe, são 14 milhões, e o tempo passou e essa dotação não dá para fazer mais. Um ginásio de alto rendimento, no mínimo de 3 mil lugares. Para competições nacionais são 3 mil lugares, para eventos nacionais, né, esportivos, e para eventos internacionais 5 mil. Então, hoje essa dotação, ela vai dar para fazer, já está até na CI, Secretaria de Infraestrutura, 2 quadras cobertas, que se transforma em 4, com toda a infraestrutura de fisioterapia, departamento médico, cozinha. Então, tudo isso tem que ser concluído, se Deus quiser, até 31 de dezembro de 2015. No próximo bloco, voltamos a falar sobre o CEAR. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Mais Esportes. Hoje nós estamos recebendo o secretário de Esportes e Lazer de Campinas, professor Campos. Já falamos sobre o orçamento, já falamos sobre a participação de Campinas nos jogos regionais, estávamos falando sobre o CEAR, o Centro Esportivo de Alto Rendimento, e vamos continuar falando sobre isso agora. Secretário, o senhor acha que o centro estaria pronto para receber delegações que estão se preparando para vir participar do Rio 16, como a secretária, ou melhor, a diretora de turismo, Alexandra Caprioli, esteve aqui e falou sobre isso, que já existe uma negociação para que Campinas receba a seleção portuguesa olímpica, né? E agora eu pergunto ao senhor, o centro esportivo já estaria pronto para receber outras delegações de outras modalidades?
Bom, primeiro dizer que o CEAR, ele tem um objetivo ao estar pronto. Ele foi escolhido aqui geograficamente para recepcionar atletas de alto rendimento da região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Então, ele tem que estar pronto, Ana, até pelas dotações que a gente citou anteriormente, até 31 de dezembro do ano que vem. Isso é obrigação do município, até porque a dotação e os valores já estão em conta. Então, ao ele estar pronto, logicamente nós vamos estar aptos a receber dentro do CEAR, no caso, as 4 modalidades que já existem, no caso, ao concluir o ginásio do badminton, 5 modalidades. Mas Campinas, que está escrita no COB, Comitê Olímpico Brasileiro, que preencheu um caderno de encargo em 2011, ela foi inscrita como cidade, subsede, e ela foi inscrita com 4 equipamentos esportivos, a saber, o CEAR, o ginásio Taquaral, o clube que nós citamos há pouco tempo, do Regatas, e o Cultura Artística, esses 4 centros esportivos. Eu tenho plena fé e que vai funcionar, acredito, nos mesmos moldes da Copa que se findou. O COB vai reabrir as inscrições para a manutenção dos municípios, e Campinas, lógico, vai manter a sua inscrição e vai abrir para outros municípios. Cada município, ao se inscrever, tem um caderno de encargo. Ele vai poder incluir outros equipamentos esportivos. E nós, além desses equipamentos que já estão oficializados, CEAR, ginásio Taquaral, Regatas, que é o basquete e cultura artística, nós vamos tentar incluir outros equipamentos, por exemplo, o CT da Ponte e o CT do Guarani. Se eles aceitarem, aí passa a habilitar para a modalidade de futebol. E aí tem um pré-requisito positivo. Pelo fato de nós já termos recebido 2 seleções, eles podem a querer vir para cá como outras. Então, por exemplo, temos o ginásio da Unicamp, o ginásio do Concórdia, nós temos o Cultura Artística, que tem hipismo. Então, assim, ao reabrir as inscrições, nós vamos manter o município e vamos tentar incluir o máximo de equipamento esportivo em várias modalidades. Com relação ao CEAR, a gestão é da nossa secretaria, nós temos os nossos funcionários lá, o custo é nosso de água, luz, que aliás não é caro, e nós vamos gerenciar a parte de esporte. Com relação à informação da nossa colega, eu não sei essa informação, porque ela teve mais contato com as seleções Portugal e Nigéria. Tomara, oxalá, que Portugal venha novamente para cá na Olimpíada. Mas primeiro precisa inscrever o equipamento esportivo da modalidade, no caso futebol. Qual o balanço que o senhor faz da vinda dessas 2 seleções aqui para Campinas? Um jornalista português, eu não sei se foi um só, ele criticou a escolha da cidade, diz que a seleção não fez um bom desempenho porque estava hospedada na cidade com esse clima. Qual é a sua opinião sobre isso? O engraçado é que o jornalista português, só ele criticou, né? Os demais, a crônica, a cidade, a região não criticou. Campinas, e eu participei desde o início, Campinas se inscreveu como subsede da Copa e o Brasil tinha 70 cidades inscritas. O estado de São Paulo, de 32 seleções possíveis já classificadas após as eliminatórias para vir, o estado de São Paulo recebeu 15 delegações. Campinas 2 e a região 7. E Portugal, a delegação, o treinador Paulo Bento, os dirigentes, os atletas, inclusive o nosso Cristiano Ronaldo, que infelizmente não foi bem nessa Copa, todos elogiaram. Então é engraçado que só o jornalista criticou. Eu diria que foi um benefício muito positivo para a cidade, em termos de divulgação do nosso município a nível de mundo. Apesar do resultado da seleção portuguesa não ter passado na primeira fase, a Nigéria passou para a segunda, depois foi embora. Nosso país também não chegou na final. Eu acho que foi só positivo. Por isso que eu acho que Campinas ao abrir as inscrições para equipamentos esportivos, no caso o CT Ponte Guarani na época não estava inscrito, aí no momento que o prefeito Jonas Donizete, reescrever ou manter o nome da cidade e nos questionar, nós vamos ter esses outros equipamentos para inserir, incluindo o CT da Ponte do Guarani. Não só Portugal vai querer vir, como outros países vão querer visitar. E falando de visitas, o ano passado, 2013, nós tivemos Portugal, Holanda e Canadá visitando o CEAR. Eu acredito, tenho quase certeza, que agora, a partir do segundo semestre, esses países via o COB começam a nos visitar de novo. E Campinas vai entrar no hall internacional das Olimpíadas. Tomara. Tomara. Qual foi a participação da Secretaria na vinda dessas 2 seleções? O prefeito Jonas Donizete tem um comitê, né, chama Comitê Gestor Pró-Copa Pró-Olimpíada.
porque fazem parte várias secretarias. No caso, eu, por ser secretário de esporte, sou o titular da minha secretaria nesse comitê, e o de cá é o nosso suplente, foi o nosso representante. E a diretora de turismo, Alexandra Caprioli, foi determinada pelo prefeito a diretora executiva do comitê. Então a nossa participação, sempre que fomos solicitados, participamos, o de cá foi o nosso representante nas vistorias. A minha participação não foi muito grande, porque a gente tinha um representante lá que era o de cá. E a Alexandra Caprioli coube fazer o gerenciamento, o que ela fez muito bem. A partir de agosto, nós vamos dar um up especial para o CEAR. Nós temos funcionário administrativo lá, que mora lá, cuida de lá. Já determinei para o departamento de esportes a partir de 1 de agosto, porque nos nossos profissionais também a maioria estão de férias, professores. Então a partir de agosto nós vamos ter muita coisa para falar sobre a Olimpíada. Nós estamos criando a comissão interna de funcionários. Nós vamos envolver outras secretarias, sociedade civil esportiva, os atletas que passaram por Campinas, foram para a Olimpíada, ou fixar residência, que é o caso, por exemplo, do Maurício. E nós vamos envolver todas essas pessoas, por exemplo, Conceição Jeremias, atleta olímpica, mora aqui, Vanderlei Cordeiro é parceiro no CEAR, André Heller, Maurício, a Fabiana Muller começou na secretaria, na prefeitura. Então nós vamos discutir as Olimpíadas, a imprensa. Como que vai funcionar essa Nós temos comissão? uma data já fechada, de 25 a 29, na SpaceX, nós já fizemos ofício, o coronel lá, nós vamos fazer um seminário, não sei se é exatamente esse nome, tá? De 25 a 29, de segunda a sexta, nós vamos ter um seminário de discussão para a Olimpíada. Então nós vamos chamar profissionais da Unicamp, profissionais da PUC, ex-atletas, a imprensa. Vamos começar a discutir a Olimpíada mais para Campinas. Por quê? Quando eu falei de 10 esportes, que nós vamos começar a dar ênfase a esses 10 esportes, que nós temos muitos esportes, mas nós não damos conta, por ter poucos profissionais, de todos. Então nós vamos canalizar os 4 do CEAR, os 4 do CEAR. 4 funcionários do CEAR? Os esportes. Nós vamos dar uma ênfase, a partir de agosto, em 10 esportes, de 10 a 12. Eu falo até para você quais são. CEAR, atletismo, natação, saltos ornamentais e tênis, 4. Aí os 4 esportes de quadra. Um não é olímpico, então são 3. Basquete, handebol e vôlei, são 7, né? O futsal ainda não é olímpico, apesar desse ser de quadra, nós temos Aí nós vamos entrar com o GA, que é campeão de jogos regionais, e GR, ginástica artística, ginástica rítmica. Aí nós vamos entrar com o futebol de campo, que nós temos a nossa própria equipe, então assim, são 10 esportes. Esse nós vamos dar uma ênfase na iniciação, na formação. Esses interpolos vão ter em todas as regiões desses 10, 12 esportes, e nós vamos conseguir com pouco funcionário, dar uma ênfase em todos. Então nós vamos canalizar 10 esportes, 10 a 12. Mas com essa falta de funcionários, como tem que alguém ajudar? Nós vamos centralizar. Um exemplo claro, nós temos uma grade de funcionários na secretaria, que eu que implantei quando diretor, eles não gostam, né? Você escala o professor, como que você chama? Marco é professor. Então o Marco está na praça X, segunda, quarta e sexta, e terça e quinta na outra. Nada mais justo. Ele tem um horário. Escala. Então ele tem lá, na praça segunda, quarta e sexta, você está na praça do São Bernardo. Qual que é a modalidade dali, daquela região, que tem um foco? Atletismo e futebol. Porque ali é o nosso melhor campo. Então ali vai ser o polo de referência do futebol, a partir de agora. Já é. Vai ser o foco. Atletismo, quantas pessoas foram reveladas na pista do São Bernardo? Um monte. Então aí o Marcos, né? O Marcos de segunda, quarta e sexta ele está no São Bernardo. De terça e quinta ele vai estar numa praça do João do Pulo, lá no Padre Anchieta. Ele é professor, ele ganha, ele é concursado, tem que trabalhar, né? Então assim, os professores não gostam muito de grade, sabe? Então assim, você tem uma função e um salário, certo? Você tem que trabalhar por isso, né? Então nós vamos dar ênfase. Então assim, como que nós vamos fazer esses 10 esportes? Nós vamos pegar os nossos melhores equipamentos, nessas 10 modalidades, vamos concentrar forças. Os demais equipamentos. Você pega uma pracinha desse tamanho assim, que você tem uma quadrinha. Vai ter um professor dando uma aula para os idosos, mas a ênfase do esporte olímpico, desses 10, 12, vão ser nos melhores equipamentos. E assim vai. Nossa. Aí nós vamos usar parcerias como, por exemplo, basquete. Basquete, o nosso ponto de referência não vai ser nem no Taquaral, que tem um piso próprio de vôlei, o ginásio do Taquaral tem um piso internacional,
de vôlei não se pode fazer nada em cima, senão estraga. Ela é vôlei. Mas, por exemplo, o Regatas é o nosso grande parceiro no basquete. O tênis clube, você citou, eu lembro que você citou de 2 equipes, nós tivemos já no tênis e no basquete aquela concorrência de basquete. O tênis está tentando reativar o basquete dele federado. Nós estamos estimulando o Concórdia a se filiar na federação ou clube Concórdia. Que tipo de estímulo a secretária dá para esses? Aí nós podemos usar a contrapartida do IPTU. Sei. Todo clube tem que pagar o IPTU, certo? É lei, né? Existe uma lei municipal que se ele nos 75% do valor X dele lá, ele pagar, ceder o espaço para atividades, é a lei diz isso. Por exemplo, a APAI, vou dar um exemplo. A APAI quer fazer um evento, ela manda um documento para mim, a gente pré-agenda, ela quer fazer ela quer fazer um evento, a APAI. Ela manda um documento para mim, a gente liga para o Regatas, pré-agenda aquela data, eles dão um preço. Aí manda para ele, fala, a APAI não vai pagar nada. Aí o clube, no caso o Regatas, um chá da associação dos vários eventos sociais, esportivos e culturais, é a lei. Aí se o clube social, ele naquele 75%, ele ceder 2 vezes ao ano, que eu ainda acho muito pouco, ele não paga aquele 75% para o município. Aí ele é obrigado a pagar os 25 sempre, no cash. Aí nesse 75, por exemplo, o Regatas, eu cito o Regatas porque é um clube parceiro, sabe? O Regatas, ele não quer nem saber se ele já cedeu 2, aí tem clube que já cedeu as 2 pela lei, aí ele fala assim, na 3ª vez não vou ceder, já cumpri a lei. O Regatas é um grande parceiro, o tênis é parceiro, o Círculo é parceiro, a Hípica é parceiro, o Cultura é parceiro. Então nós vamos fazer os polos, se nós temos 4 ginásios na cidade, apenas. É muito pouco para o tamanho da cidade, 1.200.000 habitantes, né? Nós temos o ginásio Taquaral que está específico do vôlei, Brasil Quirino, nós temos um contrato com eles. Não pode outra modalidade, você pode ir lá e não tem trave de basquete. Você pode ir lá e não tem trave de futsal. E aí vai para o Roger é só futebol de salão e handebol, vocês podem ver que não tem trave de basquete. Então assim, nós só temos esses 2 ginásios. Aí nós temos 2 ginásios de periferia, que é lá no Chico Mendes. Então, esses ginásios de periferia nós não podemos fazer modalidade lá olímpica, porque não dá, o ginásio é pequeno, não tem estrutura. Então nós vamos buscar parceria com os clubes, nós vamos usar o ginásio do Concórdia, nós vamos usar o da Unicamp, não é que nós vamos usar, nós vamos fazer parceria. O Unicamp, você está interessado em fazer o polo de handebol aqui? O Concórdia já está fechado, vai ser polo de vôlei feminino, né? Feminino e handebol. Então nós vamos buscar parcerias, é o que nós falamos lá no começo, como fazer com um pouco da dotação, parceria. Secretário, obrigada pela sua presença. Vamos torcer para que essas parcerias deem certo, né? E o Mais Esportes vai ficando por aqui. Agradeço a sua audiência. Lembrando que esse programa fica à disposição no nosso canal no YouTube, TV Câmara Campinas, além de ser exibido pelo canal 4 da NET. Obrigada e até o próximo programa.